O trabalho de hemocromatose hereditária será apresentado por Felipe Machado, Giovanni Ricci, Isabel Magalhães, Jaqueline Reis e Wesley Rodrigues. A hemocromatose hereditária é uma doença genética caracterizada pelo acúmulo excessivo de ferro que resulta em uma lesão tecidual. Existem 4 tipos de hemocromatose hereditária, tipos de 1 a 4, dependendo do gene que sofre a mutação. O conteúdo total normal de ferro no corpo é cerca de 2,5 gramas em mulheres e 3,5 gramas em homens. Na hemocromatose hereditária, a regulação da absorção de ferro é anormal. Desse modo, indivíduos acometidos com essa doença metabólica acumulam de 0,5 a 1 grama por ano. Porém, como o acúmulo é lento, sinais e sintomas têm uma manifestação tardia. A doença geralmente se manifesta após o acúmulo de 20 gramas de ferro armazenado. O tipo 1 é a hemocromatose hereditária clássica, sendo a hemocromatose central da abordagem do trabalho. Mais de 80% dos casos são provocados pela mutação homozigota do gene C282Y ou heterozigota do composto C282Y H63D. A epsidina é um peptídeo sintetizado no fígado, e sua produção é estimulada por citocinas pró-inflamatórias e pelo ferro. Ela funciona como um regulador da liberação do ferro pelos enterócitos, provenientes da dieta, e do ferro liberados pelos macrófagos reticuloendoteliais, proveniente da degradação de hemácias senescentes. O controle é possível porque a epsidina se liga à ferroportina causando sua internalização e proteólise. Assim, o canal fica inativado, impedindo a liberação do ferro das células intestinais e macrófagos para a circulação. Desse modo, a epsidina exerce um efeito inibitório sobre a ferroportina, controlando a liberação do ferro. Na hemocromatose hereditária, a mutação no gene HFE reduz a síntese de epsidina, diminuindo sua circulação, o que culmina em uma redução da interação entre epsidina e ferroportina, tendo como consequência uma menor inibição de ferroportina e, portanto, um aumento no influxo de ferro férrico dos enterócitos e macrófagos, causando uma sobrecarga sistêmica. O ferro férrico Fe3+, segue para a circulação plasmática onde se acopla a transferrina. Como a concentração do ferro férrico está aumentada, isso causa a saturação da transferrina. A transferrina transporta o ferro férrico até o fígado, onde é depositado e armazenado. Conforme esse depósito aumenta, observa-se um aumento de ferro no fígado. Esse aumento é tóxico para os hepatócitos, pois ele atua como catalisador de reações oxidativas e consequente síntese de radicais livres, os chamados zeros. A exposição constante aos zeros causa um estresse celular que faz com que o citocromo C presente na matriz mitocondrial dessas células migrem para o citosol. O citocromo C, no citosol, por vez, se liga à protease fator 1 de ativação de apoptose, a chamada PAF1. A PAF1 causa a dimerização de procaspase 9, criando dímeros ativos de caspase 9, que deflagra ativações proteolíticas que levarão à morte celular. A intensa morte celular de hepatócitos estimula a ativação de células de Kupffer e a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas ativam células estreladas hepáticas para produzir colágeno, resultando no acúmulo patológico de fibrose no fígado. O fígado é um dos primeiros órgãos afetados e, por isso, no geral, a complicação mais comum é a doença hepática, que neste estágio o fígado tipicamente ficará um pouco maior do que o normal. Aproximadamente 95% dos pacientes sintomáticos apresentam hepatomegalia, que precede o desenvolvimento de sintomas ou alterações dos testes da função hepática. No fígado, os septos fibrosos se desenvolverão lentamente, levando a um padrão de cirrose micronodular no fígado. A cirrose é o estágio final da fibrose hepática, a qual é o resultado da desorganização difusa da arquitetura hepática normal e caracteriza-se por nódulos de regeneração cercados por tecido fibrótico denso. 20 a 30% dos pacientes com cirrose desenvolvem carcinoma hepatocelular, no qual o risco é 200 vezes maior do que na população geral. Sinais e sintomas podem ser inespecíficos, sutis e de início gradual. História familiar de hemocromatose, cirrose ou carcinoma hepatocelular é um indício mais específico. Deve-se avaliar sobrecarga de ferro para todos os pacientes com hepatopatia crônica. O nível de ferritina sérica é o teste inicial mais simples e mais direto. Níveis elevados normalmente estão presentes na hemocromatose hereditária, mas podem resultar de outras anomalias, como doenças hepáticas inflamatórias, câncer ou obesidade. Por isso, o teste do gene é um importante diagnóstico da hemocromatose hereditária causada por mutações do gene HFE. É necessário fazer triagem dos parentes de primeiro grau de pessoas com hemocromatose hereditária, dosando os níveis séricos de ferritina e testando as mutações no gene. A hemocromatose hereditária promove chances de desenvolver outras doenças por conta do acúmulo de ferro em órgãos importantes.
O diagnóstico precoce e a pronta instituição do tratamento são capazes de prevenir o aparecimento de complicações orgânicas graves e inclusive podem reverter ou impedir a sua progressão. Deve-se fazer triagem de carcinoma hepatocelular para os pacientes com fibrose avançada ou cirrose por sobrecarga de ferro a cada 6 meses por meio de ultrassonografia hepática. Não há cura, porém, caso seja diagnosticada antes de causar sérios danos ao organismo, é passível de tratamento, como a sangria terapêutica, que é um método simples e eficaz para a remoção do excesso de ferro. Prolonga a progressão de fibrose para cirrose e pode reverter algumas mudanças cirróticas, e assim prolonga a sobrevida, mas não evita o carcinoma hepatocelular. O tratamento deve ser iniciado assim que é constatada a sobrecarga de ferro, preferencialmente ainda na fase assintomática da doença. No caso da sangria, cerca de 250 mg de ferro são removidos semanalmente, ou a cada 2 semanas até que os níveis séricos de ferritina alcancem 50 a 100 nanogramas por ml. Quando os níveis de ferro chegarem ao normal, as flebotomias podem ser intermitentes de modo a manter a ferritina entre esse nível.